Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Rodrigues, Mental Coach para o futebol. Hoje eu estou aqui no Centro Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, e eu estou aproveitando aqui um momento de folga que me deu agora uma inspiração para bater um papo com vocês sobre a questão da mente. É interessante, né, que esta palavra mente, ela pode ter um duplo significado, né? Ela pode significar mentira e ela pode significar isto aqui, a mente. E é muito interessante, eu sempre me coloquei esta questão, mesmo, né, conversando com os atletas de futebol, aos quais eu considero pessoas muito inteligentes. Eu sempre respeitei muito os jogadores de futebol, os atletas, né, pela sua inteligência. Eles podem não ter o vernáculo correto, mas eles têm um senso de adaptação, adaptação a outras cidades, a outros estados, a outros países, a outros continentes, enfim. Eu respeito muito o atleta de futebol, principalmente o atleta de ponta. E aí eu me coloco a questão, não é? Que parte da minha inteligência irá auxiliá-lo na questão da sua mentalidade de campeão? Eu não posso e não gosto e não quero, e eu dispenso logo de cara, quando eu vejo jogadores inseguros, porque a insegurança, ela é um entrave para o desenvolvimento da sua vida e do seu futebol. Então eu gosto de trabalhar com atletas que tenham uma mentalidade vencedora. E eu também me coloco na situação de não querer entrar na mente deles. Eu não intenciono ser um guru de autoajuda que vai predizer o que ele vai ou não fazer. Não é esta a minha missão. A minha missão é com os atletas de ponta, por isto que o meu método é para os atletas de ponta, que eu chamo, né, os picas. E esta mão aqui, viu, pessoal, não indicou nada não, quando eu falei picas, não é um palavrão não, para os tops, né, os tops. Mas eu falava, né, fui fazer uma piada, perdi o fio da meada. Tá, mas é o seguinte, eu vou ajudá-los a desenvolverem as suas respectivas carreiras com objetivos, com métodos, com metas críveis e principalmente falando a língua do jogador de futebol. Até porque, modéstia à parte, mesmo não sendo profissional, sendo amador, eu jogo futebol no gol, tenho noção, tenho conhecimento das 4 linhas e até no vestiário outro dia eu ouvi uma expressão que eu gostei muito, que um colega falando de um atleta falou o seguinte: determinado jogador é um jogador de Instagram, não é? E eu achei muito sábio esta colocação. Por quê? Porque isto ficou reverberando em mim, e eu vejo também aqui muitos profissionais de Instagram, e é muito fácil ser um profissional de Instagram, porque o cara pode ter uma boa oratória, uma boa retórica,
ser um excelente vendedor, comprar seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, e aí ele mesmo se arvorar a ser uma autoridade naquilo que ele está professando, não é? Então eu tenho refletido muito sobre isto, sobre ser um profissional de Instagram ou ser um profissional de carne e osso. Eu prefiro ser um profissional de carne e osso. Por quê? Aí é um toque que eu vou dar para os, principalmente os mental coaches que vão trabalhar com futebolistas, não é? Muitos fingem tanto, que quando são chamados para a chincha, né, como a gente diz, chamado para a realidade, eles caem do cavalo e passam vergonha, né? Então, por quê? Jogador de futebol, pessoal, é esperto, é papo reto. E aliado a este meu conhecimento de campo, eu tenho um conhecimento, eu sempre falo, né? Eu não sou um mental coach de meio de semana, de final de semana. Não peguei um diploma de um guru num curso de sábado e domingo. Não, eu tenho formação. Eu tenho formação em filosofia, tenho formação em filosofia clínica, na qual eu sou especialista. Tenho trabalho dentro do futebol profissional, tenho palestras proferidas, tenho artigos publicados, tenho contatos com os jogadores e eles sabem da minha ética, tenho papo reto. O meu diferencial, muitos irão me perguntar, como você tem acesso aos jogadores? Eu os trato como seres humanos, simples assim. Eu não os trato como estrelas, como a última bolacha do pacote. Eu os trato como seres humanos. Passando um avião aqui. Talvez uma metáfora, viu? Para que a gente voe. Para que a gente voe desbravando novos horizontes, desbravando novas possibilidades, enfrentando os desafios que a vida nos coloca. E eu, como filósofo, como pensador, não querendo falar difícil, mas eu tenho refletido muito sobre isto, sobre esta questão da adaptação aos quais os jogadores passam sempre, é o que eu sempre digo, né? De Piripiri a Teresina, de Teresina a Salvador, de Salvador para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Paris, de Paris para o Catar, do Catar para Lisboa, de Lisboa para a seleção brasileira, e assim o ciclo, não é? Vai se formando, vai se completando, enfim, nesta questão da adaptação. Muitos me perguntam se muitos jogadores de futebol são resistentes a estas técnicas motivacionais, mentais, e eu digo que sim, mas eu digo que eu não me preocupo com isto, porque quando eles oportunizarem a mim uma possibilidade de trabalharmos juntos, eles vão perceber o meu diferencial. E isto, eu tenho certeza, vai ajudá-los muito na questão do seu desenvolvimento de carreira. Eu não tenho dúvida nenhuma disto, tá? E aí me perguntam ainda, não é? Eu adoro estas perguntas. Me perguntam ainda, principalmente empresários, pais de atletas, mais empresários. Ah, Marcelo, o meu jogador é resistente a este trabalho, ele é um burro chucro, ele não vai de jeito nenhum, tal. Então eu libero, porque eu não posso lidar com o ignorante, não é?
eu tenho que respeitar o ignorante, mas eu não posso convertê-lo. Eu não sou um salvador. E se ele é feliz assim, eu não posso ir contra ele. Que ele continue sendo ignorante. Eu não estou contrapondo a palavra ignorante àquilo que eu disse no início, que eu considero os jogadores de futebol pessoas bastante inteligentes. Não. É que ele ignora ainda, né, esta questão mental, esta questão focal, que eu observo muito fácil nos europeus, tá, pessoal? Os europeus têm esta... Eu tô com um pouquinho de olheira, ontem eu dormi pouco, enfim, daí os óculos escuros para me dar uma protegida aqui. Também tá um sol muito forte. Bom, mas vamos lá. Os jogadores europeus, eu percebo isto, eles têm uma preocupação muito grande com esta parte mental. Eles mesmos procuram, e eu observo algo que para mim não é contraditório, porque quanto mais alto nível o jogador é, mais ele se preocupa com essa parte mental, porque no meu método, é o que eu sempre falo para os jogadores, não é tratamento, é treinamento, do mesmo modo que a parte tática, do mesmo modo que a parte técnica. Se você não treinar o seu mental, você é um atleta manco, você não vai aguentar o tranco, não vai aguentar a pressão. Isto é tranquilo, eu posso afiançar isto, ok? Então fica aqui as minhas reflexões, tá? Neste vídeo. Eu quero fazer um pedido. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aqui no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo, compartilhem com seus contatos, principalmente com aquele jogador de futebol que está precisando de dar um plus na sua carreira, porque ele pode ser bom, mas a manutenção, ela é primordial, é o que eu sempre falo. Mais uma vez eu repito, eu não faço tratamento, eu faço treinamento, e treinamento é igual banho, você deve tomar todos os dias, porque senão você vai exalar um cheiro não muito agradável para os que estão ao seu redor, não é? E eu me despeço por aqui, foi um prazer. Se vocês gostaram, apoiem aí o canal, tá? Eu quero contar com as suas reflexões. Eu vou aqui agora retomar o meu trabalho. Aproveitei esta hora aqui de folga, antes do almoço, para fazer, né, estas digressões filosóficas e futebolísticas, e dizendo também da minha felicidade ao estender os meus atendimentos para Portugal também, para os atletas de ponta do futebol português. Estou aqui, um abraço e até um próximo vídeo.